Quando perguntarem para você assim, quem é o melhor treinador do futebol brasileiro, eu acho que a resposta vai vir rapidamente, sem nenhuma margem para dúvida, ninguém vai ficar 2 segundos pensando. E a diferença dele para o segundo, para o terceiro colocados, é grande, viu? Like no vídeo, vamos falar da goleada do Palmeiras no Deportivo Pereira e do trabalho de Abel Ferreira. É sempre bom a gente repetir o óbvio, que para muita gente não é tão óbvio assim, ou muita gente se recusa a enxergar a obviedade da coisa. Então esse é o tema, essa é a missão do vídeo de hoje. Quero o seu like, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Aí na tela, ó, cotações falando em Libertadores, pro jogo do Flusão hoje, hein? Para mim, da Fluminense contra o Olímpia. Aliás, o pai acertou o palpite de ontem do Palmeiras, aí ninguém vai chegar para falar, tá vendo, o Jorge acertou o palpite, aí vocês vão falar, não, mas era o Pereira, era fácil. Ó, nos comentários, no topo dos comentários eu já deixei o link, o meu link para você conferir as cotações. O Aposta Ganha tá mostrando esses números de hoje da Libertadores. Tem todos os números aí, cotações para os jogos, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão no fim de semana, para você se divertir sempre com responsabilidade. Primeiro passo é se cadastrar, e isso ajuda muito o nosso canal. Então, se você curte o nosso trabalho e gosta de se divertir com as cotações também, clica no link, é o primeiro comentário, o link tá lá, já deixei lá para você. Faça o seu cadastro agora rapidinho, para mim vai dar Flusão hoje. Vamos lá, estratégia do Abel Ferreira contra o Deportivo Pereira. O Deportivo Pereira passou 2, 3 semanas aí estudando provavelmente o Palmeiras com o Arthur. E aí o Abel me tira o coelho da cartola de colocar 2 laterais direitos de ofício, de colocar o Mike como um ponta, eventualmente fechando pelo meio, mas jogando como um ponta, algo que ele já fez, não com muita frequência, não com muita regularidade, mas já chegou a fazer nessa passagem pelo Palmeiras. E obviamente que deu muito certo. O Palmeiras em 35 minutos matou uma eliminatória de 180. E os dois, inclusive, o Marcos Rocha e o Mike, marcaram gols. Então, essa foi uma estratégia muito bem sucedida. O Palmeiras teve postura agressiva, se aproveitou dos espaços que o Deportivo Pereira deu e de algumas falhas individuais também, é verdade, e atropelou. Palmeiras tratorou o Deportivo Pereira no primeiro tempo. Como ele faz, pega toda essa trajetória do Abel Ferreira na Libertadores, o padrão é esse. Se o Palmeiras tem pela frente um adversário inferior a ele, consideravelmente inferior em qualidade, investimento, em tradição, o que o Palmeiras faz? Ele passa por cima. Ele não baixa, não cai na armadilha que às vezes alguns clubes caem, de baixar o nível de competitividade porque o adversário não é poderoso. Pelo contrário, o Palmeiras parece que entra ainda mais ligado, atento, concentrado, intenso, e foi tudo isso que a gente viu ontem no jogo contra o Deportivo Pereira. Essa é uma das marcas do trabalho do Abel. Para mim, a eliminatória, bom, acabou, né? Tá resolvida mesmo. A gente já pode dizer que o Palmeiras é o primeiro time brasileiro pós-Santos de Pelé a chegar 4 vezes seguidas em semifinais de Libertadores da América. É a 4ª semifinal seguida de Libertadores do Palmeiras. O que mostra o quão histórico é esse trabalho do Abel Ferreira, o que mostra o quão marcante é a passagem dele pelo futebol brasileiro e o quanto ele sobra nessa turma aí. Temos ótimos treinadores do Brasil, isso é inegável, isso é indiscutível. Nós temos sim. Fernando Diniz é um treinador que tem um trabalho muito autoral e que em alguns momentos faz o seu time jogar um futebol muito vistoso, né? Chama atenção, por ser um cara criativo, disruptivo. Ninguém discute a competência, hoje se discute bem menos a competência do Dorival Júnior, aquele rótulo, o Dorival é o paizão do vestiário que deixa os caras fazerem o que querem. É injusto e tá caindo por terra, porque o Dorival tem ótimos trabalhos, tem um jeito ofensivo de jogar que agrada muita gente. Eu não tenho dúvida, aqui no Brasil, cara, o Luxemburgo foi um dos maiores treinadores que a gente viu em todos os tempos. Armando o time, mudando o time durante os jogos, um entendimento de futebol como poucos, assim, coisa raríssima na história do futebol. Hoje não é o Luxemburgo brilhante que já foi, mas está fazendo um trabalho do Corinthians superando expectativas. O Tite fracassou na última Copa do Mundo, é verdade, mas teve um ciclo muito forte com a seleção brasileira e trabalhos de clubes, especialmente do Corinthians, vitoriosos. Ninguém pode discutir. Temos bons treinadores, mas eles não estão no nível do Abel Ferreira. O que o Abel Ferreira faz
Isso não quer desmerecer ninguém, sabe? É só uma constatação. O que o Abel Ferreira faz há 3 anos, 4 edições de Libertadores, porque ele chegou no início do mata-mata da Libertadores de 2020. O que ele faz com esse Palmeiras é único, é transformador, é rompedor de barreiras. O Abel não tem, apesar do Palmeiras estar no topo em termos de investimento, está ali junto com outros clubes, mas ele não tem, em termos quantitativos e até qualitativos, se você for discutir da profundidade, o mesmo elenco, por exemplo, que o Flamengo tem do futebol brasileiro. E se você for olhar futebol jogado, regularidade, longevidade, ele fez muito mais do que o Flamengo fez nesse período, do que vários treinadores, ou praticamente todos os treinadores que passaram pelo Flamengo nesse período, exceto aqueles meses mágicos com o Jorge Jesus, fizeram. O Abel Ferreira perde jogador, as reposições não vêm à altura, ele precisa pegar garoto da base, o time dá uma oscilada, os reforços não vêm, a torcida cobra, pressiona, e o Abel tá aí na semifinal da Libertadores de novo. Ah, mas o Abel, todo ano, ou ele cai numa semifinal de Libertadores, ou ele deixa o título brasileiro escapar, ou é uma eliminação de Copa do Brasil. Me digam, nesse modelo de calendário que nós temos, e nessa era de clubes muito ricos, o Atlético Mineiro 2021 ganhou a Copa do Brasil e Brasileiro com um timaço. O Flamengo de 2019 para cá, não preciso nem entrar na discussão. Qual deles conseguiu essa tríplice coroa? Qual deles, poderosos, ricos? O Botafogo agora. O Botafogo agora tá aí. Não com a mesma grana, porque ainda tem uma dívida muito alta. Tá diminuindo essa dívida com a SAF que durou 1 ano e meio. Mas tá aí liderando o brasileiro com um baita time, né? Encaixou, craque do campeonato Tiquinho, melhor zagueiro do campeonato, melhor goleiro do campeonato. Caiu cedo na Copa do Brasil. E na Sul-Americana tá tentando rodar elenco e tá tendo dificuldades aí. Empatou o primeiro jogo com defensa, vai ter dificuldades na Argentina provavelmente. Ninguém, com esse nosso calendário puxado, difícil, intenso, 4 meses de campeonato estadual, data FIFA que é respeitada mais ou menos, porque tem jogo da seleção na terça, o time joga na quarta, o cara tem que voltar de outro continente, então respeita peronomútil. Ninguém conseguiu, nem o Abel Ferreira. Então isso eu acho que não desabona em nada. Eu acho que isso diz muito mais da complexidade do nosso futebol e do nosso calendário do que do trabalho do Abel Ferreira. O trabalho do Abel, e o Abel tem coisas que a gente pode aqui criticar. E eu critico. Comportamento do Abel na beira do campo, como se os técnicos brasileiros fossem santos também, né? Ninguém está dizendo isso. Fique tranquilo, torcedor do Palmeiras, que quando vem uma crítica, pelo menos minha, que eu tento pautar o meu trabalho com honestidade, eu não estou aqui de sacanagem. Quando vem uma crítica ao Abel, isso não quer dizer automaticamente que exista uma absolvição passada de pano mão na cabeça de treinador brasileiro, porque eles fazem. O Dorival, sempre um cara muito ponderado, muito equilibrado, pega o que foi a postura do Dorival em campo, por exemplo, na semifinal, no jogo da volta contra o São Lourenço, nas oitavas da Sul-Americana. Nada muito diferente do que o Abel costuma fazer e costuma ser criticado. E é um outro perfil, a gente sabe, outro estilo. Mas também faz, como todos fazem. Só que eu acho que o Abel faz um pouco demais. Você pode discutir a postura do Abel na beira do campo, a acidez do Abel em algumas coletivas. Algumas posturas do Abel em coletivas eu entendo, porque o cara precisa também se defender um pouco, porque é muita pancada, tem muita crítica que vem sem sentido. E aí o treinador não vai também ficar o tempo todo apanhando sem responder no argumento. O Abel nunca xingou ninguém, nunca saiu no braço com ninguém. Às vezes passa do ponto, mas aí a imprensa também passa do ponto com ele. Então, né, elas por elas. Famoso chumbo trocado. Você pode falar tudo sobre Abel, pode não gostar da figura, o seu clubismo pode fazer você detestar o Abel e torcer para ele sair daqui o mais rápido possível, mas na hora ali de analisar friamente, no teu cantinho ali, no escurinho, no segredo, só você, porra, o cara é muito bom. Não é que ele é ótimo, ele é acima da média pro futebol brasileiro, ele é excelente pro futebol brasileiro. Ele adapta, e ontem ele fez isso de novo. Ele pega um elenco que poderia ser mais numeroso, ele esperava que fosse, pede jogador, tem problema, ele vai lá, cara, e acha um jeito de tirar o máximo possível desse elenco. Quando você pensa que já não tem mais o que inventar, por mais que a estratégia do Mike ontem com o Marcos Rocha dobrando na direita não fosse uma estratégia nova, mas quando você pensa, pô, acabou o estoque, né? Tudo que ele podia tentar com esse elenco, ele já tentou, seja o que Deus quiser. Ele consegue ainda surpreender com o elenco que é, entre aspas, curto para os desafios, para as aspirações, para o patamar que o Palmeiras alcançou. Ah, mas por que ele não, se ele é tão bom, por que ele não foi lembrado para a seleção brasileira?
Aí são questões que fogem do nosso alcance. Na minha opinião, é porque eu também acho, com todo respeito ao Diniz, mas acho que por questão de perfil, tamanho de carreira e etc., tamanho como técnico, conquistas, pretéritas, eu acho que o Abel não toparia o que o Diniz topou. Isso não torna o Diniz uma figura irrelevante, menor, nada disso. É só uma questão de perfil, estágio. Eu acho que o Abel jamais toparia ser um técnico, entre aspas, tampão, uma solução de 1 ano para depois ver o que vai acontecer. Eu acho que não. O Diniz tem uma outra realidade, né? Eu acho que se a gente fosse levar em consideração para assumir a seleção brasileira o melhor técnico que trabalha por aqui, sendo estrangeiro ou não, o nome número 1 da lista tinha que ser Abel Ferreira, o nome número 2 tinha que ser Abel Ferreira, o nome número 3 tinha que ser Abel Ferreira, daí em diante a gente começava a pensar nos próximos. Abel Ferreira é o melhor treinador do futebol brasileiro e são 3 anos, gente. Nós estamos falando isso há 3 anos. 4 edições de Libertadores. O cara botou o Palmeiras na semifinal em todas. Todas. Chegou em 2 finais e na outra caiu na semifinal no detalhe, com o jogador expulso dentro de casa, com um panorama difícil, no detalhe. No detalhe. Também classificou contra o River Plate no detalhe, mas o futebol é isso. Ninguém, e vou dizer mais, hein? Tivemos um trabalho do Gadiardo também fantástico que já terminou no River Plate. Se a gente pegar esse trabalho de 4 anos, na América do Sul, acho que só dá para comparar com o que foi o trabalho do Gadiardo no River Plate. Ah, lá vem o Jorge babar o ovo do Abel. Vocês querem que eu faça o quê? Então, assim, você que tá muito incomodado com isso, desculpa, assim, eu tenho que me render. Se você tá aí tentando achar um pelo no ovo, aí é problema seu. Um técnico que bota o seu time 4 vezes seguidas numa semifinal de Libertadores, fora as demais conquistas de Brasileiro, de Copa do Brasil, de Paulistão. Aí vocês querem que eu faça o quê? Eu me rendo. Se você quiser fazer papel de trouxa aí e ficar brigando com a verdade, brigando com a imagem, faz o que você quiser. Eu me rendo, eu bato palmas. Posso pontualmente fazer uma ou outra crítica ao Abel Ferreira, mas ninguém no Brasil faz um trabalho do nível do Abel Ferreira. É fantástico mesmo e vai triturar provavelmente o Deportivo Pereira no jogo da volta também. E ó, só um capítulo aqui. O Rony teve uma temporada oscilante, teve lesão e tudo mais. Ontem ele sofre o pênalti, que abre o caminho da vitória. Ele faz um dos gols lá na frente. Outro jogador que merece, assim, muito destaque. Jogador potencializado por Abel Ferreira. Ninguém tirou tanto do Rony quanto o Abel Ferreira. É um jogador extremamente útil. Não acho que tenha sido um absurdo, um crime, 190, Polícia Federal, a convocação do Rony pelo Ramon Menezes para a seleção brasileira, no momento ali de interinidade, no momento de amistosos que não eram tão relevantes assim. Eu acho que faz justiça a um dos jogadores que mais se dedicam no futebol brasileiro, faz a ponta direita, a ponta esquerda, faz de centroavante e faz tudo com muita entrega. Não é um brilhante tecnicamente, mas eu imagino que vários times do Brasil gostariam de ter um cara com a versatilidade, com a regularidade, com o tesão do Rony e com o futebol, obviamente, que ele mostra, com o tesão que o Rony demonstra em campo. Que jogador é o Rony? Por isso que o Abel não abre mão dele, em hipótese alguma, e não deveria abrir mesmo. Queria fazer esse registro também, ok? Feito o vídeo, parabéns ao Palmeiras. Semana que vem, festa Allianz Parque, outra goleada do Deportivo Pereira, talvez. Ou então o Abel até dá uma segurada do time, porque 4-0, né, tem o brasileiro aí que tá difícil, mas recentemente foi o único time que conseguiu tirar um pouquinho de distância pro Botafogo, então, né, por que não acreditar? E segue o Palmeiras. Nunca vai ser um ano perfeito. Vai ter oscilação, vai ter eliminação, vai ter reclamação aqui e ali, como nenhum desses anos foi para ninguém. Mas é o melhor trabalho no Brasil. É o Palmeiras que se supera ano após ano e o grande responsável por isso, você gostando dele ou não, é Abel Ferreira. E ele merece ser exaltado. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de exaltar quem é bom, de reconhecer o mérito. Eu reconheço, eu bato palma para Abel Ferreira. E você? Faz isso também? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o fim. Boa quinta para todo mundo. Juiz e tchau.